Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho de Cada Dia. Momento privilegiado de escuta, meditação e partilha da Palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje nos conduz a Genezaré, um lugar simples, cotidiano, sem grande destaque na geografia bíblica. E, no entanto, é ali que acontece um dos retratos mais belos da fé do povo e da misericórdia de Deus. Jesus chega depois de atravessar o mar, depois de ter multiplicado os pães e ter caminhado sobre as águas. Ele vem do mistério para o cotidiano, da manifestação divina para a poeira das ruas. E o povo, ao reconhecê-lo, corre, não espera, não calcula, não hesita, corre. Há algo profundamente comovente nesse movimento. O povo reconhece Jesus antes mesmo dos discípulos compreenderem plenamente quem ele é. São Beda, o Venerável, comenta que o coração simples muitas vezes percebe o que os íntimos ainda não entenderam. E isso nos faz perguntar: eu reconheço Jesus quando ele chega? Ou deixo que ele passe despercebido, como mais um entre tantos acontecimentos do dia? O Evangelho diz que, percorrendo toda a região, levavam os doentes deitados em suas camas. É uma imagem fortíssima. Não são apenas indivíduos buscando cura, é uma comunidade inteira que se mobiliza. É a fé que se torna caridade, é a caridade que se torna caminho de salvação. São João Crisóstomo observa que Deus frequentemente realiza milagres por causa da fé de outros. O paralítico é curado pela fé dos amigos. Lázaro é chamado à vida pela fé das irmãs. E aqui, muitos doentes são levados por mãos que acreditam. A igreja é isso, um povo que carrega seus feridos, carrega os que perderam a esperança, carrega os que não conseguem rezar, carrega os que estão paralisados pelo medo, pela culpa, pela depressão, pelo pecado. E nós? Quem são os doentes que precisamos carregar até Jesus? Talvez alguém da família, talvez alguém que se afastou da fé, talvez uma ferida nossa que escondemos há anos. A fé madura não é a que caminha sozinha, mas a que leva outros consigo. O povo não pede um grande gesto, não exige uma palavra, não reivindica atenção especial. Eles dizem ao menos a barra da veste. É a fé humilde, é a fé que sabe que qualquer migalha de Cristo é abundância. Santo Agostinho comenta que não é o tecido que cura, mas aquele que é tocado pela fé. E São Gregório Magno acrescenta: muitos apertam Jesus exteriormente, mas poucos o tocam interiormente. Que diferença profunda!
A multidão pode estar perto, mas só a fé toca. E aqui há um mistério belíssimo. A barra da veste de Cristo é sacramental. É sinal visível de uma graça invisível. É figura da economia sacramental da Igreja. Assim como a veste de Cristo transmitia poder, também hoje a água do batismo, o óleo da unção, o pão consagrado, a palavra proclamada, o toque da absolvição. São barras da veste pelas quais Cristo continua a nos alcançar. São Tomás de Aquino explica que Deus usa sinais materiais porque somos seres corporais. Ele se adapta à nossa fraqueza. Ele se deixa tocar. Ele se deixa alcançar por gestos simples. E nós? Temos fé suficiente para nos contentar com a barra da veste? Ou exigimos sinais extraordinários, experiências emocionais, respostas imediatas? Às vezes Deus nos cura no silêncio de uma missa comum, no pequeno gesto de uma confissão sincera, na oração humilde de cada dia. O texto diz que todos eram curados, mas a palavra grega também significa salvos. Jesus não veio apenas para aliviar dores físicas, ele veio restaurar o ser humano inteiro. São Leão Magno ensina que os milagres de Cristo são palavras visíveis, sinais da salvação que ele realiza na cruz. E Santo Agostinho lembra que muitos foram curados no corpo, mas a verdadeira cura é a do coração. A cura de Cristo não é anestesia, não é alívio passageiro, é transformação. Ele cura a memória ferida, o pecado que aprisiona, a tristeza que paralisa, o medo que sufoca, a desesperança que escurece a alma. E ele faz isso quando o tocamos com fé. Genezaré não é apenas um lugar no mapa. Genezaré é a nossa casa, é o nosso trabalho, é a nossa paróquia, é o nosso cotidiano. Jesus continua chegando, continua desembarcando na nossa vida, continua passando pelas nossas praças, cidades e campos. A pergunta é: vamos reconhecê-lo? Vamos correr até ele? Vamos levar nossos doentes? Vamos tocar a barra da sua veste? Ou vamos deixá-lo passar? A fé do povo de Genezaré nos ensina que a graça não espera, ela corre, ela se move, ela age. Que hoje possamos fazer o mesmo, correr ao encontro do Senhor. Rezemos assim: Senhor Jesus, tu que atravessas o mar e vens ao nosso encontro, abre nossos olhos para te reconhecer. Dá-nos a fé humilde do povo de Genezaré, que correram até o Senhor e levaram seus doentes. Toma em tuas mãos as nossas feridas, as que mostramos e as que escondemos. Permite que toquemos ao menos a barra da tua veste, e que esse toque nos transforme, nos cure e nos salve. Fica conosco, Senhor, e faz de nós instrumentos de cura para os que sofrem. Assim seja. Amém. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.